Tá gravando, João? Volta. Coloquei agora. Agora está. Iniciou a gravação já. Bom, valendo então? Valendo. Tá valendo. Valendo. Beleza. Vamos lá então. Bom, a ideia é de repente fazer a mesma, né? Se apresentar cada um, né? Só para a gente reforçar o que faz, né? O que pretende aí discutir, né? Durante a reunião. Falar um pouco também até eu ia falar isso, né? Que a gente tem processos, né? De criação, né? A gente tem a ideação, né? De algo. Depois a gente cria um projeto, vê as pessoas que poderiam ajudar e depois vira realidade, né? Então, acho que o projeto, que eu acho que agora já é mais algo que criado, né? Que veio, é o segundo episódio, eu acho que já virou realidade, né? O Tela Azul, né? Que a gente fez o primeiro episódio aí com o Michel, com o João e com o Christian, e foi muito legal, né? Foi uma troca muito bacana, assim, de conhecimento e fluiu bacana, assim, né? A troca. E a gente espera fazer hoje, de novo, né? Uma repetição do que a gente conseguiu naquele dia, né? Fazer essa troca. A gente espera com o Tela Azul, né? A gente ter esse espaço para trocas, né? Refletir um pouco sobre o momento atual que a gente vive, falar sobre tecnologias, né? IA e outras que a gente está sendo exposta todo dia, né? As redes sociais, que é um problema, né? A gente está muito exposto e as pessoas estão se moldando justamente em cima disso, né? E vamos lá, então. Vou me apresentar de novo, né, para esse episódio. Sou Wagner Ribas, sou publicitário, trabalho com tecnologia há uns 13 anos, né? Trabalho na área de produtos, já trabalhei em grandes empresas e pequenas também, startups, né? As startups são bem desafiadoras, que ali é um cenário meio caótico, assim, e vai lá, faz e a coisa aconteceu, né? E tive alguns cases, assim, que as empresas surgiram do zero e hoje vale bastante dinheiro, né? Então, tenho bastante experiência nessa área de TI e passo a bola aí para o João, né, se apresentar e fala também um pouco aí que já não é mais um projeto, já é algo em construção, né, e realidade, que é o Tela Azul. Perfeito, Wagner. Então, o nosso projeto, que a gente estava tanto idealizando, conseguimos então transformar ele em algo real. Lá no nosso primeiro episódio, que fez bastante sucesso, o pessoal gostou bastante, a gente começou a receber vários comentários positivos nas redes sociais e até pessoalmente, né? Só me apresentando, então, eu sou o João Machado, eu trabalho com desenvolvimento de software, trabalho também com uma pequena editora com publicação de livros e também trabalho com algumas ideias na área da música. Eu acho que pode ser o Michel agora, se apresenta. O Michel, se quiser falar alguma coisa do anterior, depois a gente passa a bola aí para o Dr. Walter. E depois depois da apresentação dele, a gente daqui a pouco já começa a falar Inicia o algumas nosso coisas, papo, né? né? Isso. Não, perfeito, perfeito. Pois então, eu tive o privilégio de participar do episódio anterior e foi uma surpresa extremamente grata, né? E nós fizemos o que eu faço no meu dia a dia, a associação livre, né? A ideia que ocorre praticamente foi isso, né? Então eu sou Michel Francisco, eu sou historiador, administrador com ênfase em marketing e publicidade, psicanalista clínico, supervisor e um dos fundadores e empresário pela Ana M, né, que é uma ferramenta de transcrição, a gente apresentou no episódio anterior, e a área que eu pretendo falar muito aí, o meu foco, o meu hobby, amo a parte de antropologia, sociologia, história, saúde mental e como as pessoas funcionam ou não funcionam no seu cotidiano. Walter, passo a bola para ti, meu amigo. Olha, a tela azul. Eu tô de azul, tá vendo? Só que eu vou ficar mais azul, porque eu tirei o meu terno. Combinou, né? Olha ali. Eu vou botar o Olha aí, terno ó. para ficar mais azul. Não, vocês escolheram a cor que eu mais gosto.
Perfeito, né? Até para a associação, Walter, a gente, quando dava aqueles problemas do tela do Windows, né? Fazendo propaganda aí do Windows, é quando deu problema, né? Quando deu erro. Então, assim, deu erro, e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, é essa pegada do tela azul, né? Deu problema, né? Vamos ver o que a gente faz para sair desse lugar, né? Então, deu bug. Não, vocês escolheram uma boa cor, né? Azul significa sério, profissional, significa não tem limite, significa o céu. Então vocês escolheram uma cor maravilhosa para divulgar o trabalho. Então, meu nome é Walter Pinho, eu sou médico cardiologista, faço parte da medicina integrativa de fato. Eu digo que eu integro de fato, nem 8, nem 80. E atualmente eu estou me conectando a 9 áreas de saúde para tentar achar o ponto da cura de todos, ou seja, reunir tudo que tem de melhor de cada uma da medicina chinesa, indiana, certo? A alopática, a integrativa, a fitoterapia, a homeopatia, a nutrição funcional. Imagina você agrupar tudo para resolver um problema. Tipo, chega um paciente com colesterol alto, hipertensão, diabetes, câncer, obesidade. Aí você pega o que tem de bom em todas as medicinas, né? Para que se criou um abismo que não precisa existir entre as medicinas? Então, essa é a minha missão nessa vida, unir as medicinas, mostrar os caminhos, mesmo que tortuosos, e acompanhar meus pacientes ali. Aí eu tenho meus pilares, né? Que envolve conhecer a pessoa por inteiro. Ela vem aqui, eu examino ela por completo. Então, o que o corpo físico quer dizer? E aí eu debato muito com o irmão Michel. Então, tem a linguagem física e tem a linguagem mental, né? O equivalente mental da doença física. Então, a gente conhece a pessoa por inteiro. Conhecer por inteiro é saber os hábitos dessa pessoa, é saber os números, né? Você só muda o que você mede, então você tem que medir. Eu faço um pacote de todo mundo de 6 exames de imagem. Tem um rastreio, né? E algumas pessoas dá para medir até o tamanho do cérebro. E aí faz um score de caos, tudo isso para muitas vezes pegar o paciente e mostrar que ele precisa mudar. E aí eu tenho os pilares. Esses pilares, então, é conhecer você por inteiro, fazer o básico primeiro, que aí eu criei os 4 pilares do ser inquebrável, né? Nós vamos falar dele. Então, todo mundo deveria fazer isso antes de começar a ver qual é o melhor alimento, suplemento, medicamento, pensamento, melhor terapia mente-corpo. Então, tu tem que ter toda uma... que aí eu chamo ficar à prova de bala. Então, você conhece a pessoa, o físico e o mental, faz o básico, que o básico já é muito difícil, que o básico envolve você eliminar toda a toxina, fortalecer a imunidade da pessoa, ter um sono reparador e montar um ambiente vencedor. Aí depois você vai, qual é o melhor alimento? Aí o melhor alimento, e aí que a gente vai usar todas as medicinas. O que a chinesa, a indiana, a alopática recomenda, que a nutrição funciona, recomenda para cada momento. E atualmente eu estou num programa que eu estou fazendo agora sobre menopausa, mulheres 40 mais. Então eu montei um curso para mulheres, porque a boa parte dos meus pacientes são mulheres, que chegam a mim até por hipertensão, diabetes. E aí, como eles dizem, o meu avatar é aquela senhora de 50, 70 anos. Meus pacientes são tudo mais vozinho. E aí, montei um curso que me fez estudar menopausa nesses últimos 6 meses, entender a cabeça da mulher. Então, aí, estou aqui hoje. Tu viu aí as perguntas que a minha editora fez? Vocês deram uma olhada nas perguntas? Sim, a gente deu uma olhada. Para vocês escolherem. Uhum. Então, é isso aí. Não, certo. A gente vai desenvolver, né, as perguntas ali, né, que a gente passou. Mas assim, o Walter, talvez trazendo aí já um tema assim, né, falando por mim, né, e a nossa ideia do Tela Azul também busca falar sobre
essa falta de tempo, né, que as pessoas estão para se cuidar de si mesmo, né? Aí fazendo um link com o teu trabalho, né, que eu acho que é um trabalho importantíssimo aí tanto para o homem, tanto para a mulher, trazendo para mim, né? Eu acabo sempre deixando a saúde em último, né, plano, né? A última coisa para pensar, né? E parece que a nossa vida está cada vez mais rápida e mais dinâmica e a gente não tem tempo para cuidar do nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo, né? E eu queria saber da tua experiência, como essas pessoas chegam no primeiro momento, assim, no atendimento contigo, né? Elas, o ideal é sempre buscar o tratamento, né? Digamos assim, preventivo, né? De se tratar antes de ficar doente mesmo, né? Mas é essa falta de tempo, essa falta de dar importância a si mesmo, que eu vejo que acontece com muitas pessoas, né? Inclusive eu, né? De deixar sempre para o último momento, só vai ficar doente, só vai procurar um médico quando ficar doente, entendeu? Então eu queria saber de ti, né? E depois a gente desenvolve ali as perguntas, né? Mas como tu lida com essas pessoas que acabam deixando a saúde em último plano? Que atualmente aqui no consultório, cada vez mais vem pacientes, devido ao Instagram, devido ao contato paciente-paciente, para fazer prevenção. Mas como eu sou cardiologista e eu recebo muitos pacientes de colega, eu recebo muitos pacientes já com problemas sérios. Então, ainda 70%, 80% das minhas consultas são pessoas que foram encaminhadas de meus colegas por problemas cardíacos. Então, existe um perfil? Existe. Eles estão cada vez mais cedo? Estão. Esse é um fato. Jovens, você tem que idade? Wagner? Eu tô com 42. 42. Cada vez mais, o mês passado, eu peguei 3 jovens com menos de 40 anos, com um monte de entupimento nas artérias do coração. Um monte. Um colocou 2, 3 stents, um foi para CRM. Tá? O outro nós estamos manejando, eu estou manejando clinicamente. Está ficando mais precoce? Tá. Quais são os fatores? E não é só a questão da obesidade. Tem a ver com a questão do estresse e tem a questão de você não prestar atenção na sua genética. Tem a genética e tem a epigenética, mas a genética conta muito, né? O gene não determina seu destino, ele determina sua oportunidade. Olha só, meu pai teve problema cardíaco cedo, minha mãe teve problema cardíaco cedo. Você tem tudo para ter problema cardíaco cedo. Ainda mais se você viver nessa correria, nesse estilo de vida frenético. Então, as coisas vão ficando mais cedo. E o corpo vai falando. E aí eu pego, hoje em dia, uma parcela de pacientes que estão querendo ficar cada vez mais bonitão. E começam a usar testosterona cedo na vida. E esses pacientes, quando não bem acompanhados, vão começando a usar testo cada vez mais, né? E cada vez mais eu pego esses pacientes jovens, que foi esses 3 casos, que tinham uma história genética. Era só prestar atenção. Isso vale para câncer, isso vale para todas as doenças. Então, eu tenho um livro, o meu manual, que coloca todas as doenças e qual é a probabilidade genética, se é maior ou menor, se tem um parente de primeiro grau, se é 2, se a doença no parente de primeiro grau começou antes dos 45, antes dos 55. Tudo isso vai impactando. Aí, esse paciente chega aqui. Então, ele tem toda essa história, que é conhecer você por inteiro. Significa, eu examino, você examina ele, ele está acima do peso, ele tem um pescoço mais gordo, ele tem umas plaquinhas aqui embaixo, as placas amarelas, chamando chantelasma, ele tem uma circunferência aumentada, tu vai para os exames de sangue dele, ele está com pré-diabetes, ele está com colesterol alto, ele está com problema no fígado, tudo isso de grau leve, mas é um grau leve constante, que começou lá pelos 18, 20 anos hoje.
E é tempo de exposição ao risco. Uma coisa é você fumar 1 ano, outra coisa é fumar 10 anos. Uma coisa é ficar nesse estresse 1 ano, estresse 10 anos. É ficar com o peso aumentado 1 ano, outro 10 anos. É tempo de exposição ao risco. Tu vai somando tudo isso, olha só, tá grave. E hoje em dia existem exames que me ajudam a fazer o paciente tomar juízo. Eu faço um exame da coronária para ver se tem plaquinha já com 30, 35 anos, e eu acho. Aí quando o cara vê, ele fica, ó, porque geralmente na sua idade, vai, o cara, ele não tem muito medo da morte. Ele está preocupado se vai ficar broxa, se não vai ganhar dinheiro, entendeu? São outras preocupações. O cara jovem, ele não tem medo de câncer, medo de infarto, não está tão na Alzheimer, não está na visão dele. Então você tem que pegar, medir o tamanho do cérebro, o teu cérebro está encolhendo, tem uma plaquinha aqui, ó, já está entupindo 30% e você tem 35 anos. Esses exames fazem a pessoa tomar juízo. E eu digo no consultório, para o homem tomar juízo, não pode descobrir muita coisa de uma vez. E nem falar muita coisa de uma vez. Tu tem que pegar no calcanhar de Aquiles que tu descobriu naquela consulta. Sim. Certo? Então aí chega o Wagner aqui, eu vou fazer todo o exame clínico dele, todo o exame físico, pedir os exames, aí depois nós vamos conversar sobre a mente. É onde entra o irmão Michel. Olha agora, tem um equivalente mental a essas doenças? Por que você está com dor de cabeça? Por que está cheio de acne? Por que a pele está assim? Por que você está roncando? Por que o colesterol está alto? Por que está estressado? Qual é a marca no corpo? Aquela marca no corpo tem uma linguagem mental? As placas, os entupimentos, têm uma linguagem mental? A disfunção erétil tem uma linguagem mental? Tem um equivalente? Lógico, tudo isso a gente muitas vezes eu não falo na primeira consulta. Pegar o âmago, da onde está a estrutura psicológica dele, está abalada em qual sentido. Aí eu tenho um questionáriozinho que pergunta, né? Está passando por algum conflito emocional atual? Qual é a sua crença ou religião? A depender do que o cara responde, aí a gente fala na consulta sobre os aspectos psicológicos que podem estar agravando a pressão alta, que é uma coisa muito comum nesse inverno, e muitos pacientes consultar por pressão alta. Isso Então, é um ponto bem interessante, Walter. E tu tem, assim, estatísticas, né, ligando essa questão psicológica e talvez até espiritual mesmo, né, da pessoa a refletir no seu corpo, né, a ter um caso grave, assim, que afete até eu queria provocar também, né, recentemente a gente teve um caso na Maratona de Porto Alegre de um jovem, né, que faleceu, né, morte, teve um mal-estar ali e faleceu, né. Então, não quer dizer também, era um jovem, bem de saúde, talvez espiritualmente e também com, talvez sem problemas psicológicos, que veio a falecer, né. Então, qual é o teu ponto de vista sobre isso, né? Jovens tendo problemas, sendo mesmo saudáveis, né? E a questão psicológica, o quanto, se tu tem algum dado, né? O quanto o psicológico, né? E talvez o estado de espírito da pessoa afeta o seu corpo, né? E depois a gente vai para as perguntas. A gente não entrou ainda nas perguntas, né? Mas me traz algumas informações sobre isso, porque eu acho que casa bastante aí com o Tela Azul, porque a gente pensa muito nessa questão psicológica, né? O bem-estar da pessoa, né? Então, dependendo do estado da pessoa, né? O quanto isso abala, né, fisicamente. Tá bem. Então vamos separar. Esse jovem que morreu teve morte súbita, certo? Pós-maratona, durante a maratona. Em geral, esses pacientes, essas pessoas têm uma cardiopatia congênita de base, só não foi descoberta. Certo? Quem que morre mais fazendo maratona? Homem morre muito mais fazendo exercício do que mulher. Então, o homem tem uma propensão maior a ter morte durante o exercício. E existem muitas doenças que dão propensão a ter morte súbita. Umas fáceis de descobrir e outras mais difíceis de descobrir. Então, essas mais difíceis, mesmo que ele venha aqui no consultório, faz um teste ergométrico, tu faz um Holter, naquele dia não deu.
Porque existem algumas alterações que a gente chama de isionismo. Acontece no final da maratona, no segundo tempo de jogo. A pessoa tem uma propensão, aí quando ela desidrata, altera o metabolismo lá, a entrada e a saída de sódio, potássio, cálcio. Por isso que essas mortes súbitas acontecem no final, no meio da maratona, no segundo tempo do jogo, que tem a relação com a desidratação mais a predisposição. O jovem tinha uma predisposição. Muitas vezes, difícil de descobrir. Outras não. Outras com eletrobase, que você já faz aqui, o cara vem aqui e faz um eletro, tem uma alteração. Síndrome de Brugada. Ou miocardiopatia hipertrófica. Boa! Nunca deu nada, mas é assim. Tem cardiopatia que tu descobre quando tem 20, 30, 40 anos. A pessoa correu esse risco inteirinho a vida inteira. Teve mais sorte que juízo. A dica que a gente dá é manter-se bem hidratado. Muito bem hidratado, com isotônico. Certo? Não deu isotônico? Água. Reponha durante o exercício. A segunda parte da sua pergunta é o seguinte: emoções vinculadas a desfecho cardíaco. Tem um monte. E aí eu entrego essa folhinha para os pacientes, eu até já apresentei lá para o João uma vez, que são as emoções, que são os problemas que dá risco cardiovascular. Depressão, depois transtorno de ansiedade, aí tem um aspecto de ruminação emocional, está lá escrito no livro, Angiologia, isso aumenta em 2 a 3 vezes o risco de infarto. Tem transtorno de estresse pós-traumático, a diversidade do início da infância, baixa condição socioeconômica. Isso são fatores que dão maior risco de infarto e AVC. Outros que dão maior risco de infarto, de emoções, pensa na raiva. Os que têm comprovação científica é raiva e hostilidade. Tá? Raiva e hostilidade. Mas existem outros estudos que envolvem outros sentimentos. Tem até um livro que chama-se Fé. Ou seja, ele coloca lá fé, amor, esperança, perdão, compaixão, são curas comprovadas para alguns tipos de problema. Perdão, compaixão diminui o risco de pressão e infarto. Que nem a alegria, se você se tornar uma pessoa mais alegre, você vai ter uma melhor imunidade, menos doença de pele. Então, sim, existem emoções que a medicina clássica estuda, sem ser raiva e hostilidade, que é ingratidão, falta de perdão. E aí entra os estudos da medicina também, que aí, como é que você resolve isso? Oração, meditação, perdão, que são terapias, reiki, tai chi, psicoterapia, né? Com comprovação para desfecho clínico. Aí que entra o que é bonito da coisa. Isso da medicina alopática, que já tem muito estudo. O cara chega aqui com arritmia ou com o coração batendo forte, o que tem estudo? Batendo arrítmico. Bom, vai fazer yoga. Só que só yoga? Não. Aí a gente vai para a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a indiana, né? Vai para ortomolecular. Tu vai para outras. A ortomolecular já não estuda essa parte, mas aí tem a ver com a medicina chinesa, a medicina indiana. Aí você vai entrar, sim, numa coisa bonita, que é os sentimentos, que a gente pode dizer negativos, as emoções negativas que podem contribuir para tal doença. E a gente vai fazendo uma correlação com a medicina alopática. E aí qual é o aspecto seu de ansiedade, o aspecto seu de tristeza, teu desânimo, qual é o aspecto seu de estresse. Hoje tem um reloginho da Apple, tem um índice de variabilidade da frequência cardíaca. Aí é um dos melhores preditores de morte súbita que existe. Tu pega um jovem e ele está sempre com índice, dizendo que ele está estressado, até dormindo, o índice está variando pouco, tu sabe que esse rapaz, no reloginho que ele trouxe, tanto da Apple, qualquer um hoje em dia faz isso. Mede o índice de variabilidade da frequência cardíaca. Ele chega aqui, eu sei que, cara, tu está estressado há muito tempo. Tempo de exposição ao risco. Esse estresse é onde? Trabalho, finanças, saúde, família, lazer? Falta. E aí você tem que pegar no calcanhar. Hoje eu pergunto muito, eu pergunto para todos, qual é a sua crença ou religião? Hoje muita gente responde, mesmo sem saber o que é ateu, ou que não tem nenhuma. Tipo, livre pensador de espiritualidade livre.
Raramente eu pego um niilista. O cara pode ter fé, que ele pode acreditar, não precisa acreditar naquele Deus. Fé você acredita, é uma confiança emocional que o mundo faz sentido e tem gente boa no planeta. Isso é fé, você pode ter fé numa pedra. Agora tem gente que é niilista, esses têm muito problema de coração. Niilista é o cara que não ama ninguém, não conversa com ninguém, não tem esperança para nada. É o cara que chega aqui carrancudo. Esse eu não posso falar de sentimento nenhum. Ele diz que é ateu e não acredita em nada. Esse cara tem muito mais pedra dentro do coração, calcificação, entupimento. Isso eu já aprendi na prática há muito tempo, que aquele perfil de homem que eu vou fazer e vai dar entupimento. Ou nas carótidas, ou no coração, ou no abdômen. Então existe um perfil emocional que eu sei que o cara é uma bomba. Que nem eu sei aquele perfil emocional que o cara faz tudo errado e tá tudo limpo dentro do corpo. Tem mais sorte que juízo. É o perfil daquele cara que é alegre, ele faz o que alegra o coração, sabe? Eu tenho uns amigos assim, que o cara ele é gordinho, mas ele é espirituoso, ele é alegre, ele faz tudo errado, os exames estão tudo alterados e o corpo não tem nada ruim. Lógico, se ele ficar fazendo tudo errado, vai dar problema lá na frente. Sim. Mas o cara, ele tem muita alegria no coração, ele conta piada, ele toca música. Aí tu sabe o que é um perfil? É um perfil que não tem problema. Deixa eu até compartilhar aí. Deixa eu compartilhar, porque tu mexeu com alguns pontos que tocam na minha área, né? Isso, mas isso é bom. Naturalmente, enquanto tu estava falando, eu estava pontuando aqui. Quando ele respirar, eu falo. Não, eu já respirei. Então, olha só. Quando tu disseste ali, ó, o nosso saudoso George Grodeck, né? Quem é da psicanálise já ouviu falar no Grodeck. Ele, por sua vez, tinha uma clínica, o Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, volta e meia ficava na clínica do Grodeck. E a grande característica do Grodeck, ele é considerado por muitos o pai da psicossomática. Então ele fala exatamente o que o Walter está falando, né? Aquela pessoa que somatiza no corpo aonde faltam palavras, né? Então entra bem o que tu estavas dizendo. Tinha um pensador romano, o 10º Juvenal, que dizia mente sã, corpo são. Claro que é uma expressão latina, eu não vou saber dizer, mas eu queria pontuar 2 pontos e depois deixo aberto para o João, para o Wagner e para o Walter novamente. Primeiro, eu talvez já tenha falado no encontro passado, mas vale citar de novo, porque talvez passe a bola ali para o Walter. Tal Ben-Shahar, que é um dos grandes expoentes contemporâneos da psicologia positiva, professor em Harvard, Tal Ben-Shahar, por sua vez, ele traz o conceito do antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Né? O que é esse conceito de antifrágil? O nosso problema, quando chega no Tal Ben-Shahar, não é o estresse. O estresse sempre esteve conosco. O nosso problema é a falta de tempo de regeneração. No caso, a regeneração psíquica. O Tal Ben-Shahar, ele busca o conceito do antifrágil, porque o antifrágil é o seguinte, tu vai para a academia, tu estressa o teu corpo, mas não tem problema, desde que tu tenha o tempo de regeneração. Então, na contemporaneidade, essa falta de tempo, aí a gente busca no filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, com Sociedade do Desempenho, Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, que são obras fantásticas. Mas vamos falar, como tu disseste ali, sobre o sujeito que não se define numa clínica, num lugar só, né, que é tão aberto. Aí a gente tem eu vou julgar como problema contemporâneo, tá? Porque quando a gente trata certos temas sem uma base, isso na psicanálise a gente diz que são temas que podem causar uma labirintite psíquica.
O que é isso? Temos pontos em que não tem solo. Vamos falar, por exemplo, de morte. Tu pode entrar num loop infinito ao ponto que tu se perde. E aí entra possíveis fantasias ou possíveis ideologias, eu quero uma para viver, no sentido de me amparar, de me manter com os pés no chão. Porque senão eu entro numa labirintite psíquica, é o termo que a gente costuma usar. Mas aonde que eu queria antes devolver a bola para vocês? Na psicanálise, nós sempre falamos, freudianos falam do complexo de Édipo, lacanianos chamam de nome do pai, que por sua vez é um trocadilho com não do pai. A gente chama de castração. Aquele momento da nossa vida que vai dizer o seguinte: ei, Wagner, tu não pode tudo. João, tu não pode tudo. Walter, o pai dele olha para ele e diz: Walter, essa mulher é a minha, vai procurar a tua. Né? Não à toa o Dostoiévski fala nos Irmãos Karamazov: se não tivéssemos o nome de Deus, tudo seria permitido. Né? Então, nessa forma, quando nós não temos isso, nós chegamos na adolescência desbussolado. Dilema da escolha. Quando tu pode tudo é muita coisa. Então aí chega a falta de uma certa bússola, de uma certa ancoragem para esse sujeito. Agora, levanto a bola e passo para os meus colegas, quem quer assumir daqui em diante. Irmão, eu concordo completamente. Por isso que tem o estresse e o desestresse. Então, é outra forma de ver. Tem o estresse do desafio, que esse é o tal do estresse bom. Tem o estresse que encurta o telômero. A moça que ganhou o prêmio Nobel estudou os telômeros e estudava mães que cuidaram de filhos com problemas durante 30 anos, 20 anos, como é que ela encurtava o telômero, e outras mães não encurtavam o telômero. Ou seja, estresse de cuidador é um estresse, ou seja, tu tem um filho, vai cuidar o resto da vida, então tem alguns parâmetros que dá para medir. Existem só esse parâmetro? Não. Tem várias teorias do envelhecimento. Né? Ela mediu o telômero. Ela provou que o estresse do desestresse, ou seja, encarou mal, cansou de cuidar do filho, cansou de papel de cuidadora, vai ter mais risco de câncer, vai ter mais risco de demência, Alzheimer, vai ter mais risco de AVC. Então, é aquela que cuidou mal, desestresse, então teve o desestresse. Certo? Então, nesse ponto, nós concordamos, cada um, o homem escolhe o seu caminho e paga pelas escolhas que faz. Até dos sentimentos que ele tem, como ele encara aquele estresse. O que eu vejo, o que eu faço atualmente é tentar medir o estresse no corpo para ver se é um desestresse, através do relógio, através de um holter, através de sinais de estresse, para ver se ele está chegando no famoso burnout, se ele está numa fadiga crônica, se ele está num Addison, que a gente diz, que é uma síndrome da fadiga lá no último grau. Então, existem manchas na pele que caracterizam isso, existem como você examinar, fazendo sinais, examinando, olhando a pupila, vendo o tempo de reação da pele. Opa, ele está na fase 6, 7 do estresse. Esse cara aqui, ele não parece, mas é. Tá vendo aquela mulher pitbull e a mulher passarinho? O homem pitbull e o homem passarinho. É uma forma de avaliar teu sistema imunológico, que é o cerne da sua sobrevivência. Então, a gente vai lá e pede exames de sangue, norepinefrina, epinefrina, serotonina, cortisol, CD4, CD8, e avalia. Poxa, essa pessoa aqui é um pitbull. Pitbull é aquela pessoa calma, perigosa. Certo? Na briga e fuga, ela é briga. Ela é que vem aqui com pressão alta. Ela é que vem com um monte de doença inflamatória. Porque ela bota a cara, ela quer ser o centro, né? Então, ela vai ter uns tipos de doença de inflamação. Isso eu estou usando, por exemplo, a medicina ortomolecular, misturado com a alopática, para tu ver como elas se integram, né?
Tu avaliar teu sistema imunológico, igual chegou a pessoa aqui, como é que é o sistema imunológico dela? Como é que o estresse está causando? Ela está ouvindo muita notícia negativa? Ela dorme mal? Mas aí eu tento transformar em números. Eu transformando em números, principalmente se é homem, o cara tem mais chance de mudar. Eu tenho mais chance de pegar no calcanhar de Aquiles dele, porque eu consegui descobrir, olha, se você viver nesse sentido degenerativo, vai infartar logo, vai ter um AVC logo, vai ter um desfecho clínico logo. Então, aí entra a minha métrica para pegar tudo que essa medicina, inclusive na linguagem corporal, que eu e o Michel debatemos, sabe? O corpo fala, o corpo guarda as marcas. Então, o cara, ele tá... Como é que é a fisionomia dele? É um corpo gordo, musculoso, magro? Vai depender de qual classificação você usa. Aí eu peguei e somei todas as classificações de análise de corpo, né? Botei tudo junto. São 6 tipos. Bom, sei o que elas falam em conjunto. O que eu posso tirar de cada classificação de corpo? Aí entra uma pessoa aqui, como é que eu posso fazer a linguagem corporal dela e isso me ajudar a tratar ela usando todas as medicinas? Essa é a minha intenção. A minha intenção é ler você, medir seus números, de modo que eu possa, na prática, te dar um alimento, um suplemento, um medicamento, uma terapia mente-corpo, que tipo de exercício você tem que fazer, que é melhor para você, já que você não gosta de nada, que tipo você gosta de fazer, e que terapia cabe em você, de fato. Então, hoje o meu fazer é esse. É um longo caminho, isso envolve eu estudar um monte de medicina. Mas é um caminho recompensador. E eu estou em processo de formação de toda essas medicinas. Como é que eu vou juntar tudo, né? Eu vejo que uma coisa que tu estás fazendo, o Bertalanff, que é da TGS, Teoria Geral de Sistemas, a gente estuda, é muito estudado por alguns na UFSC de Santa Catarina, na Federal, que o Bertalanff é a Teoria Geral de Sistemas. Então ele vai buscando essas correlações nos diversos sistemas e a natureza, meio que o que a gente vai buscar no Fibonacci, né? Isso o aí. Fibonacci é exatamente isso, né? Se eu não estou equivocado, é 2, depois 3, depois busca o anterior dá 5, 5 anterior vai dar 8 e assim sucessivamente, e que a natureza teria essa correlação nas escamas de peixe, nas folhas, né? Ou seja, quanto mais nós temos a possibilidade de integrar as diversas áreas, nós vamos ver as correlações que elas nos possibilitam, né? Não à toa Schopenhauer dizia, quanto mais eu conheço sobre a natureza, eu acredito num princípio criador. Tem que ter um ponto da cura, como tem que ter um começo, né? Onde tudo começa, onde tudo acaba. Por exemplo, ó, a minha filha, algum tempo atrás, teve problemas de pele, difícil de tratar, mesmo usando todas essas medicinas. Aí tem uma frase que está pregada lá, é seguro ser eu mesma, que é uma frase para quem tem problema de pele, que nem acne, ou seja, a pessoa não gosta muito dela, acne. Ou seja, a pele, tu imagina que é o espelho do mundo, é um mapa. Significa delimitação, carinho, significa escudo. Aí minha filha começou a ter bastante lesão de pele. Então, ela come bem, faz tudo isso, probiótico, tira leite, tira soja, tira lácteos, vai tirando, vai dando probiótico, vai dando suplemento para a pele e nada vai melhorar. Aí tu vai ver, olha, tem alguma coisa, tá tendo bullying na escola, tá tendo alguma coisa, pensamento, você não diz nada. O que significa essas lesões de pele? Aí tu vai, porque eu faço pesquisa, ela fez uma bateria, ela fez exames virais, cara, daqui a pouco ela tem uns vírus, que é outro assunto complexo, vírus e toxina. Todos nós temos que eliminar toxina o dia inteiro, todos os dias, e fortalecer, eliminar vírus o máximo possível. Eles ficam dentro da gente pro resto da vida, e se a gente não melhora o teu sistema imune, ele vai dar problema. E aí tu vai, pô, aí fica na pele. E aí tá a frase lá, tá até hoje a frase lá. Eu tenho um quadro, eu prego coisas no quadro dela. Tem que ser letra gigante, né? E tá lá, é seguro ser eu mesmo.
E coube diretamente nela, por tudo que ela vinha passando na escola. Isso e outros, o paciente chega aqui, cada doença tem um problema relacionado. Quando chega, vem muito pessoa acima do peso. Pessoa acima do peso, ela não cuida dela. Ela cuida dos outros. Ela assume muita responsabilidade. E ela costuma ser radical em tudo que faz. Tudo. Compra muito, faz muita comida, come demais, e depois faz jejum, e depois come demais, depois compra muito, depois... Então, tu vai notando um padrão, né, no peso. Aí tu vai olhar as outras medicinas, vai estudar os livros até nessa parte. Olha, tem livro que diz aqui, ó, diferencia que se o cara tá ganhando peso porque quer ganhar espaço no mundo ou por outra coisa. Ganhar peso significa que você quer ganhar espaço no mundo, não está conseguindo como você gostaria, como é dentro e é fora, você ganha aqui. Mas será que é isso? O teu sistema de crença? E aí eu tenho a listinha, ou seja, tem a lista mental do cara que está ganhando peso. Então tem 4 tipos de pacientes que ganham peso. Cabe algum nesse paciente que entrou aqui? Porque hoje a obesidade causa 226 outros problemas. Então eu tenho que resolver, para me resolver aquele problema de colesterol, de hipertensão, de diabetes, cara, eu tenho que baixar o peso. Então o peso, o excesso de gordura corporal, eu tenho que diminuir. E aí você vai estudar o que é esse excesso de gordura corporal em cada medicina. O que a chinesa diz, o que a indiana diz, né? Como é que a automolecular trata. E aí que outras formas de outros livros falam sobre o excesso de gordura corporal, o que representa no mundo. E aí tu vai juntando os pedaços até para descobrir, olha só, o melhor alimento para você perder peso nessa situação é esse. É o psyllium. Para você é o psyllium. Para você é o chá verde. Para você tem que ser esse tipo de fruta. Porque as coisas vão fazendo sentido. Tá? A fruta tem uma lição na vida. Toda fruta é uma experiência espiritual. Há lições de vida em todas as frutas. Você pode correlacionar aquela lição de vida que aquela fruta e o paciente gosta, e é muito interessante que geralmente ele gosta daquela fruta exatamente para curar ele. Aí eu mostro, ó, esse tipo de fruta é para você. Ah, doutor Mestre, aqui eu gosto já, eu já como. Cara, o corpo, eu vou emendando as coisas, eu vejo que o corpo é muito sábio. Ele vai gostando, o corpo é muito inteligente, ele te cura, ele quer te curar. É você que estraga ele. Ele te ama incondicionalmente. Deixa eu abrir um parênteses, porque tu falou uma coisa fantástica aí, né? Eu acredito que era o Milor Fernandes, com toda aquele sarcasmo genial dele, ele dizia, né? Até os burros têm pensamentos inteligentes, eles só não chegam a perceber, né? A psicanálise, na verdade, a gente trabalha muito com isso, a gente trabalha com um sujeito que não sabe que sabe tais questões. E daí, eu estava lendo hoje Aldous Huxley, e que daí esbarrou num outro autor que eu amo, que se chama William Blake. E esses dois autores, eles têm uma teoria que o ser humano nasce onisciente. O ser humano nasce com conhecimento de tudo, da existência geral. Mas aí, nós precisamos de limitar de acordo com a utilidade do ambiente onde que a gente vive. Então nós vamos fechando portas no intuito de conseguir conviver aonde nós estamos. Isso daí é genial, porque quando tu disseste ali dessas pessoas que inconsciente elas já sabem muitas coisas. Uhum. E daí e tanto que é impressionante, porque quando a gente está falando ali na clínica, no dia a dia, o sujeito vai racionalizando processos para sustentar o oposto do que muitas vezes ele já sabia, que estava na cara dele, mas dele não, ele vai lá para o outro lado, né? Tanto que o Fernando Anitelli, vocalista de uma banda chamada Teatro Mágico de Osasco, ele dizia, ser feliz é simples, só que o difícil é tu ser tão simples assim.
né? Antes de devolver ali para vocês, eu lembro que quando eu fazia faculdade de História, eu lia sobre um general romano que ganhou uma determinada guerra e tal, e depois dessa guerra ele vai lá para uma ilha, não lembro se era Sicília, e daí o império começa a declinar e eles vão atrás dele para pedir para ele retornar para a guerra. E daí quando dizem, olha, vamos lá e tal, você tá aí sem fazer nada. Ele, como sem fazer nada? Vocês já olharam o tamanho que estão os meus repolhos? Cara, ele estava realizado, né? E passo a bola para os colegas darem continuidade aí. Eu vou fazer umas perguntas aqui, até relacionadas às que tu passou, Walter. É a questão da como se limpa, né, o corpo de todas essas toxinas, né, que tu listou ali, né? É a questão do sono, né? Como é importante, né, a gente se recompor através do sono, né? Eu me lembro que nas crianças é muito fundamental ali ter um X tempo de sono, né? Aí quando tu fica um pouco adolescente ali, tu fica totalmente cegrado, perde o compasso, né? E depois tu, quando fica um pouco mais velho, como pelo menos eu, assim, né? Tu me fazer, por exemplo, a gente precisa de ter uma necessidade de um sono reparador, né? E que se a gente não conseguir ter aquele mínimo do sono, a gente, no outro dia, a gente não consegue caminhar direito, né? Então, sobre essas duas coisas, né? Como limpar o nosso corpo, fazendo esse link também com essa questão mental, né? Como a gente também limpa o nosso. Por exemplo, eu não entendi muito bem esse negócio do pitbull e passarinho, né? Mas é aquela pessoa mais estressada, é aquela pessoa mais calma, como. Explica um pouco melhor aí. E, enfim, eu acho que eu perguntei muita coisa. Não, mulher pitbull, que eu digo, é uma calma perigosa. Ou seja, é aquela que parece calma por fora, mas por dentro é aquela mulher que exige muito de si, tem medo de errar, dificuldade de relaxar, perfeccionista, certo? Quer colocar ordem em tudo, quer controlar todo mundo. Só que ela não aparenta isso. Ela tá toda calma aqui, tu vai medir a pressão alta. Tu pega os exames de sangue toda inflamada. E ela é uma calma perigosa, tu entendeu? Ah, entendi. É a relação. Pitbull, calma perigosa. É aquela que não parece, O aquela que não mulher mais. parece, mas Aquela internamente. mulher que quer mandar em tudo. Certo? Aquela mulher que eu digo, aquela perfeccionista, tem medo de errar, dificuldade de relaxar, sofre com eterna falta de tempo, nunca dá tempo de fazer, nunca termina o dia, não dorme bem. E trazendo isso para os relacionamentos, criando uma polêmica aqui também, isso afeta o companheiro ali dela, no caso, o marido, né? Como isso afeta essas pessoas ali que estão do lado dela todo dia? Não, aí a gente entra numa discussão que é o casamento e seus dissabores, né? O casamento e seus dissabores. Você pode ser sua mulher assim, e você ser o oposto, ou não nem precisa ser o oposto, mas você é um cara mais tolerante. Mesmo que se tolerar pode ser sofrer. Mas tem muito casamento assim. Hoje a mulher assume muita responsabilidade. Muita. Muita. E esse cargo de responsabilidade vai trazendo muitos desafios para o casamento. Essa mulher que tinha que usar a intuição, a ternura, ela está usando a razão. Basicamente, ela pegou características masculinas para conseguir se manter em alto nível, sendo que não precisava, que a intuição é uma força maior. Mas hoje a mulher assume muita responsabilidade. Eu vejo isso na minha família, no consultório, com a minha esposa, né? Ela faz tudo. Se você não dá um arrego, como é que você dá um arrego? Ajuda a lavar a louça, faz 5 elogios para cada crítica, ou seja, de preferência nem critica, certo? Fala que tá bonita, conversa, dê um tempo pro relacionamento, acende a paixão do sexo de novo, mas principalmente converse, escute, certo?
Porque agora ela não, tu chega em casa, não sei o que, ela cuidou, nem fala contigo, tem um horáriozinho dela, aquele horário é sagrado lá, final da noite botou as crianças para dormir, ela quer o horário dela. E aí, nesse horário, você pode conversar com ela, olha, como é que foi o seu dia? Faz elogios, compra algo simples, escreve uma lembrancinha, escreve uma mensagem no quadro, que eu tenho o mural da prosperidade. Aí você escreve a mensagem para ela ali, né? Mas aquela dica que fizeram um estudo, casais que se dão bem, faz 5 elogios para cada crítica. Então, se você elogiar de coração, você está impactando esse relacionamento. E o relacionamento ele tem fases. As crises existem e você tem que entender essas crises. Aí, vou falar muito nesse curso de menopausa sobre as crises, sobre os 3 P's da mulher. Um deles é nessa fase. Você tem o primeiro P, que é a puberdade, depois você tem o puerpério, a gestação, depois você tem a perimenopausa. A mulher o cérebro dela encolhe nesses 3, mas encolhe por um motivo muito inteligente da natureza. Só que nesse momento ela vira um turbilhão de emoções. E você que está próximo, você tem que entender o turbilhão de emoções que acontece na adolescência, acontecendo um turbilhão de emoções que acontece na gestação, e tem o turbilhão lá na perimenopausa, que vai passar. Inclusive, não tem que sofrer a mulher na perimenopausa, ela tem que ser tratada. A menopausa não é doença, a disfunção hormonal é. Então, ela chegou lá, entendeu? É por isso que eu coloquei a pergunta da vagina senil, tem o pênis senil. Cara, a mulher, a vagina não quer mais transar, porque transa dói, tá seca. Não tem mais libido. Aí tem calorão, tem insônia, não lembra as coisas direito. E aí ela tá passando por uma transição, que você tem que tratar e tem que ser companheiro dela, porque essa fase vai passar e vai ajudar a tratar para ter menos névoa mental, para ter menos irritabilidade, menos depressão, menos falta de libido. E aí, a gente fala, como é que eu vou melhorar a libido? Vou usar todas as medicinas aqui, vou usar suplemento, vou usar hormônio, quando indicado. Tu vai usar maca peruana, ipmédio, tu vai usar ginseng, tu vai usar um monte de suplemento, vai fazer uma fórmula para potencializar a névoa mental e garantir sexo. Porque quanto mais sexo você fizer, menos sintomas da menopausa ela vai ter. Mais tranquila ela vai deixar o homem dela, entendeu? E aí o relacionamento se potencializa. Que aí fica aquele, olha, abandono, rejeição, traição. Então vamos diminuir a chance disso ocorrer. E existem vários outros dissabores nessa fase. A minha mulher está passando agora por esse climatério, essa perimenopausa. Então eu tenho em casa. E aí tem o distúrbio do sono. Aí outra pergunta sua, de sono. Eu criei as minhas regras, depois eu diminuí as regras, porque eram 9 regras para dormir bem. Aí eu simplifiquei. Mas eu entrego a folha para os pacientes aqui. Então, a primeira regra é que você tem que dormir no sentimento de dever cumprido. Como é que você faz isso? Você prepara a mente e o ambiente. Então, você vai dormir no sentimento de dever cumprido e vai usar o sono para trabalhar para você. E muita coisa acontece no sono. Então, tu vai aprender a usar o sono. Vai dormir no escuro absoluto, vai botar lá 18 a 22 graus e vai tentar dormir numa prestação só, numa rotina. Segundo alguns livros, a melhor estratégia para fazer alguém dormir é ela manter uma rotina. Vai dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Aí você vai dormir 6 horas ou mais, os estudos querem 7, de preferência numa prestação só, ou seja, contínuo, sem acordar muitas vezes. Aí tem estudos, olha, o que acontece se você acordar? Depender da fase do sono que você está, quando você acordou não tem problema. Tá bom? Aí a hora que você acorda, a estratégia, se exponha à luz do dia, mesmo que não tenha sol. Porque você vai começar a sintonizar todos os teus hormônios internos com aquela luz que você tem ali. E aí, se você tiver necessidade de tirar uma soneca, tire a soneca. Então, essas são as regras para dormir bem. Aí você pode usar o alimento para te ajudar, um relógio alimentício. Que alimento eu uso?
O alimento que mais tem melatonina é cereja, mas eu não uso cereja. Cereja, pistache, tomate. Você pode usar kiwi, pode usar castanha, pode usar noz. Então você come um alimento, ou seja, esse alimento, meu cérebro vai entender que é para me dormir. Então tu vai usar o alimento. Depois tu vai usar o pensamento. Tu vai escolher uma frase que representa que agora eu vou dormir. Tu vai escolher um tipo de movimento fácil de fazer que representa, tá chegando a minha hora. Por quê? Você tem que sinalizar seu corpo, porque hoje a gente fica muito com tela. Isso. Mas se Isso você sinaliza, ele é Liga muito tudo. poderoso. Se você sinaliza mesmo com a tela, bloqueando ou não a luz azul, lógico, a tela 1 hora antes de dormir, 2 horas de dormir, tá? Isso é o que é aconselhável. Agora, a prática, como é que é? Então você tem que dar uma saída para a prática. Nem todo mundo vai conseguir 2 horas de dormir e não pegar no celular, nem ligar o notebook. Eu tenho um programa que chama Dr. Pino na palma da mão. Eu não consigo desligar do jeito que pode desligar, mas você pode usar estratégias. Então, estratégias para avisar para o teu corpo que chegou a hora. O Christian falou muito de ser vigilante, né, no outro episódio, né, Michel? Né, de fazer, estar ali e pensar que tem que dar aquela pausa, né? Tem que parar aquele momento, né? Então, se autorregular para fazer, cumprir aquela rotina que nem tu falou, né? Ter aquele rito de parar tudo e vai dormir, né? Isso. E você pode usar estratégias, mesmo quando você não parou tudo, de roubar sangue do cérebro. Esquenta os pés, toma um banho quente, toma um chá de camomila, toma um chá quente, toma um chá vasodilatador, rouba sangue do cérebro. Ou seja, aquela preocupação excessiva, dedicação excessiva a algum fato, vai manter a mente ligada, né? Então você começa a roubar sangue do cérebro. Por isso que um banho quente vai te ajudar. Um chá morno vai te ajudar. Aí você pode usar o chá certo. Então você começa a usar a estratégia, tu deixa a cama só para o sono. Então tá, já que eu vou ficar em tela, eu não vou mais com o computador para o quarto. Eu vou ficar lá na sala. No último instante eu vou para a cama. Aí tem várias outras da higiene do sono. Tire a tomada do perto da sua cabeceira. Não deixe nenhuma azul. Se for ter alguma luz no quarto, tenha uma luz vermelha. Se você não tem luz lá, coloca um tampão no olho. Você é muito sensível ao som, bota tampão, certo? Até interessante isso que tu disseste. Tu fez eu lembrar de uma psicanalista francesa muito conhecida no nosso nicho, chamada Françoise Doutor. E a Françoise Doutor menciona que uma das primeiras coisas que tu tem que fazer para uma criança é ensinar ela a habitar o seu próprio corpo, a ela entender que o seu corpo é a sua casa. E olha como isso daí é interessante, porque a gente está esquecendo que o nosso corpo é a nossa casa. Quer um exemplo? Eu escrevi recentemente um texto sobre isso, que dizia, foi no final do ano, eu recebi o do Google Maps, dizendo, olha, você esteve em tais lugares e tais lugares. Mas o que é curioso é que, na verdade, não propriamente fui eu que estive. Quem estava era o meu celular. Ok, muitas vezes eu estava com o celular, mas não era eu estava, não é você estava, era o seu celular estava. Né? Eu sei que estavam me contando sobre um episódio que umas pessoas pegaram e botaram diversos. É um conhecido nosso, meu, do João e do Walter, não sei se o Wagner não conhece, o Sherman estava contando, que botaram vários celulares dentro de um, A gente estava conversando essa carrinho. semana. João, tu poderia contar pra gente esse episódio, né, João? Não, posso contar. Essa situação. Conta aí, por favor. Basicamente, né, o pessoal pegou vários dispositivos celulares, colocaram dentro de um carrinho e andaram dentro de foram numa rua principal de uma cidade, e aí gerou todo um trânsito no aplicativo, né, dizendo que tinha mais de, sei lá, 50, 60 carros lá, que na verdade era só uma pessoa com um carrinho e outros dispositivos. Então ele conseguiu, através disso, gerar todo um transtorno ali, né, com os equipamentos. E daí tu nota, né? Essa confusão de, poxa, o teu celular é tu? Não, não é.
Não é? Isso é muito importante, porque quando tu pega, o Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então tu olha uma postagem numa rede social e tu confunde quem é tu e quem não é. E daí a pessoa põe vários filtros na rede social ali, poxa, eu tô bem na foto. Mas daí negligencia o que o Walter falou esse tempo todo do seu próprio corpo, e a gente esquece os sinais que o nosso corpo dá. A Eu ia... gente pode Não, pode falar, vai. termina, Michel. Termina, por favor. Não, eu ia então fazendo a conclusão. Se eu não estou equivocado, é o livro do Joyce Garden chamado Breve Vida, que ele fala sobre o Santo Agostinho. Eu não lembro se foi nesse livro que eu li isso, porque esse livro fala do Santo Agostinho. Mas uma das coisas que o Santo Agostinho, que é a influência do nosso Papa atual, Leão XIV, ele pede desculpas pelo mal que ele causou no próprio corpo. Né? Então é interessante isso. Às vezes a gente gasta uma vida inteira destruindo esse corpo, nessa casa que a gente habita. Wagner. Não, eu ia complementar o que o Walter falou, né, e fazer uma reflexão, né, com o momento que a gente vive hoje, né. O nosso corpo é muito ele é imperfeito, né. Ele acaba, se tu não tratar bem ele fica pior ainda, né. E o que tu vê, né, e o que tu é exposto, né, tu vê ali várias pessoas, né, um estilo de vida saudável, né, tudo. Só que assim, não é qualquer pessoa que consegue chegar nesse nível. Então, assim, a comparação, né, no dia a dia, a gente está muito exposto, né? E isso acaba trazendo vários problemas mentais, assim, porque parece que tu tá sempre, digamos assim, desejando algo que tá tão distante de ti, porque cada ser humano é único, né? E cada corpo é único. Não é o que funcionou para o fulano, né, Beltrano, vai funcionar para ti, né? Então, assim, ó, o Walter trouxe assim, que naturalmente o homem e a mulher ele está sujeito a diversos problemas ao longo da vida, né? E muito mais, né? Quando chega a uma certa idade, vai perdendo muito hormônios, né? Vai perdendo muitas coisas e é normal, né? O problema é que as pessoas hoje elas vivem expostas a tudo perfeito, né? E isso gera comparação, gera né, ansiedade, gera, nossa, minha vida tá sempre. E daí acaba acarretando outras coisas, outros problemas, é um efeito cascata, né? Então, fazendo né, uma contribuição assim com tudo que o Walter está trazendo, a nossa vida hoje, as pessoas estão deixando de cuidar de si, né? Cuidar do seu corpo e ficar angustiada porque não alcançar algo que é padrão da sociedade. Hoje tu vê os modelos masculinos, femininos, é tudo um padrão, né? De beleza altíssimo, né? E a gente, a maioria das pessoas, isso afeta, eu acredito que muitas crianças, porque ficam se comparando com adultos, né? E isso, na nossa geração, talvez a gente não estava tanto exposto, né? Mas hoje está criando um problema sério para as crianças, né? Para elas, inclusive, uma precocidade, de certa forma, ficar precoce as crianças mais adultas, pensando, falando de jeito mais adulto, né? Se espelhando em coisas, porque hoje está muito exposta, né? Então a gente está vivendo um momento que disposição, né? E esse cuidado deixa de existir, né? De trazer para si o que tu realmente é, né? Então, só fazendo uma contribuição, não sei se o Walter fala sobre essa exposição e comparação, né? Deixa eu devolver, só fazer uma colocação e eu devolvo para o Walter daí, porque acho que cabe. Porque nós nota que quando tu dizer as pessoas hoje estão, né? É muito engraçado isso nosso, né? Porque tu fala meio que na terceira pessoa e tu fala como se tu não fosse pessoa. Né? Tu nota isso que é nosso do ser humano, a gente, as pessoas estão. Tá, mas peraí, eu sou pessoa também. Não, tô me colocando também, tô no barco, tô nesse barco aí junto. Sim, mas o que eu quero te dizer é a questão especular, que é muito difícil para nós nos vermos, sabe? É curioso, mas eu queria trazer um caso clínico, né? Que chegou certa vez. A moça,
ela estava acima do peso, ela começa a fazer academia, ela começa a usar roupas da Under Armour, ela tem a companhia do Dr. Walter Pin, ela tem a companhia do seu marido para andar. Ok, quando ela começa a chegar no seu shape ideal, né, o seu corpo ideal, o que acontece? Ela começa a sabotar aquilo. Ela para de ir para a academia, racionaliza e ela começa a ficar... todo o peso que ela perdeu, ela começa a ter de novo. Ou seja, nunca foi sobre comer de mais ou de menos. Estava tudo relacionado à questão de carência de ter uma pessoa andando com ela. Né? Então, é interessante a gente notar que, às vezes, não é uma questão tão superficial e, às vezes, pode estar relacionado a esse tipo de afeto. Né? Quando a gente lê em Freud, 1920, numa obra chamada Além do Princípio do Prazer, nós vamos entender que até na nossa desgraça, até na questão de estar sofrendo com aquilo, tu consegue extrair prazer daquilo. Então não é só 10 passos para o sucesso, é entender o porquê que o sujeito não faz esses 10 passos. O sujeito procrastina, beleza, 10 passos para você não procrastinar, mas você está negligenciando qual é o motivo que esse sujeito, às vezes até o mesmo, se eu for uma pessoa muito bem sucedida, inconscientemente, eu não pertenço ao núcleo familiar, são famílias extremamente humildes. Eu não estarei mais tendo uma identificação com aquele que lá no estágio do espelho dizia você é. Né? Então é interessante a gente notar que não é tão receitinha de bolo, como tu disseste, né, Wagner? Sobre essa questão da subjetividade de cada caso. Dr. Walter Pin, passo a palavra ao senhor. Só complementando ali uma coisa importante do sono, é comum aqui no consultório eu falar para você, ó, você não pode fazer soneca ou faz de 25 minutos ou faz de 90 minutos. Porque o ciclo do sono demora 90. Então, vai fazer a soneca, faz uma soneca de 25 ou faz uma soneca de 90. Isso é importante, porque estraga depois, a pessoa vem aqui com problema de sono que está aumentando a pressão alta. Hoje, distúrbio do sono dá pressão alta e dá demência. E é muito falado em congresso, né? A apneia do sono dando problemas graves. Então, é no sono que você faz autofagia, é no sono que você limpa o seu corpo, é nas primeiras 4, 5 horas que você limpa de fato o seu corpo. É nesse período que, para alguns, você conversa com Deus, né? Então, é a maior meditação que existe. Então, o sono é o seu aliado para tudo. Se você não gosta de meditar, é só dormir 6 horas ou mais, né? Ciclando bem o sono e usando o sono para trabalhar para você. E tem um assunto muito impactante de vários livros anteriores, que é o seu DNA do tempo. Nós, essa geração que está agora, ela vai trabalhar conforme o DNA do tempo dela, ou seja, é o famoso cronotipo. Eu sou cotovia, a minha esposa é coruja. Então, assim, eu funciono melhor de manhã. O ponto médio do meu sono é às 3 horas da manhã, que eu gosto de acordar cedo. Então, para você saber qual é o seu cronotipo, as empresas um dia vão te contratar também baseado em que hora que você acorda e a hora que você levanta. Aí você pode tirar isso, pega no sábado, que hora que você acorda, que hora que você vai dormir e a hora que você acorda, no sábado. E aí, se você fosse antes das 3 da manhã, você é um cara matutino, a maioria das vezes. Então, velho, se você for uma pessoa criativa, eu vou botar você para trabalhar de manhã. Para tu ver como. E aí tem muito estudo dizendo que isso potencializa tudo que você quiser. Então, se você dormir bem, ainda dormir, e essa geração agora vai respeitar isso, porque assim, é uma geração que, em geral, faz o que quer. E, na verdade, as empresas vão começar a se adaptar a esse novo perfil. E sobre o peso, essa paciente aí que você falou, aí tem outro tipo de pensamento que eu gosto muito, que sabe, as suas crenças sempre se realizam. Essa paciente que você colocou que voltou a ganhar peso, né? Aí tem ali a diferença entre perder peso e eliminar peso. Aí
Você perdeu a sua carteira, porque você está na esperança de encontrar de novo, né? O ser humano, ele tem o dom, a natureza humana é focada em recuperar aquilo que perdeu. Você vai recuperar o que perdeu. Então, aí entra uma filosofia dos sistemas, o sistema de crença vem antes do sistema metabólico endócrino. Só que está tudo junto. Você pode engordar, aquele teu amigo que come de tudo e não engorda, aquele come vento e engorda. Tem metabolismo envolvido? Tem. Tem inflamação envolvida? Tem. Mas tem o seu sistema de crença. Aí, nessa mulher que voltou a engordar tudo porque parou de fazer tudo, é aquela mulher, muitas vezes, que assume muita responsabilidade, cuida dos outros mais do que ela, voltou a cuidar de novo. E ela é o gordinho que costuma ser radical em tudo. Agora eu vou perder um monte de peso. De repente ganha tudo. O gordinho, ele tem esse perfil. Ele é radical em tudo. Certo? Ele é radical em tudo. Ele não percebe. Muitas vezes é da alma dele, da estrutura psicológica dele. É uma mãe. É uma pessoa mais maternal, mais sensível. Certo? E aí, esta pessoa tem outros, aí a gente vai para outro canto, tem feridas não resolvidas, que envolve ganhar espaço no mundo. Ela emagreceu, não ganhou o espaço que devia, não mudou sua crença. Já que eu não ganhei espaço que eu queria, eu vou ganhar peso novamente. Isso é inconsciente. Por quê? Porque é da natureza humana recuperar o que perdeu. Por isso que os pacientes lá tem uma frase que eu envio que é: olha, tu vai pegar essa frase aqui, ó, cuido de mim, e vai pregar grande lá, tuf, e vai olhar toda ela, vai mentalizar e vai sentir o que é que cuidar de você. Perceber que o seu peso causa 226 doenças, o seu peso que vai te fazer viver 12 a 14 anos a menos, até. Então, você vai assumir uma responsabilidade com você mesmo para você se curar, porque aí existem, a gente aí para a parte psicológica, feridas que não foram resolvidas. E hoje eu sou muito afim, eu posso dizer aqui, do Monjaro, que é esse remédio. Porque o Monjaro casa com um estudo antigo que, se a pessoa perde peso rápido, ela fica mais motivada para perder o peso antigo. Então foi feito um estudo assim: não, é melhor perder devagar, porque você vai ter aquele que consegue perder devagarzinho. Mas o estudo provou o contrário, e aí transformou isso em mito, que perder peso rápido é pior que perder peso lento. Não. Quem perde peso rápido fica mais motivado para manter o peso perdido. E aí foi lá no estudo, uma porcentagem maior manteve o peso perdido em 2 anos do que aquele que perdeu devagarzinho. O que perdeu devagarzinho desistiu no processo. Mas esse é o estudo. Então, muitas vezes, você tem que forçar a pessoa, porque isso aumenta a autoestima. Tu descobriu a ferida, não vai ter mais como curar a ferida. É uma ferida emocional, ela não vai se separar. Outra, é muito conflito. Ou seja, força, que muitas vezes a autoestima, com acompanhamento médico, tu vai usar o Monjaro, porque eu tô com já um monte de paciente que está usando, e o resultado é espetacular de fato. As mulheres ficam muito motivadas para manter o peso perdido, aumenta a autoestima delas. E aí entra fazer atividade física, usar creatina, fazer reposição hormonal. Ela vai se sentindo empoderada. E o estudo caiu de mão, assim, cara. Faz perder peso rápido? Lógico, faz. Tem que ter, nem todo mundo pode usar o Monjaro. Mas você não pode, nenhum remédio cura a obesidade, deixa eu deixar claro aqui. Vai perder, pode ganhar tudo de novo. O que determina é o acompanhamento, o que você faz depois do efeito platô, o que faz depois que parar a medicação. Porque para essa pessoa que está perdendo peso, eu posso usar todas as medicinas. Quando a pessoa é mais holística aqui, aí eu uso a medicina chinesa, a medicina indiana, o suplemento, para ajudar mentalmente ela a manter o peso perdido. Mas é fato que se eu acelerar a perda de peso, eu tenho mais chance daquela mulher manter o peso perdido. Como eu vou fazer isso? Olha, tem várias estratégias, mas essa estratégia nova, mas tem os pilares também, tá? Não pode ser que é eliminar a toxina, reduzir a carga viral,
Porque o peso tem várias coisas, né? Ficar em casa aumenta o peso, a pessoa está desempregada aumenta o peso, tem vírus que aumenta o peso. Então, toxinas aumentam o peso, que fica toxina. A mulher está usando plástico no micro-ondas, está usando batom, que engorda, creme que engorda, está usando protetor solar que engorda, tem fitalato, parabeno. Tem muita coisa que é um disruptor hormonal. Agora, só, muda a sua casa. Você pode até estar engordando só porque está comendo muito mesmo. Mas tem várias coisas te sabotando. Uma delas são as toxinas. O batom que você coloca, o creme que você coloca, o produto de limpeza. Esse dia eu fiz um vídeo em casa. Eu reformulei a casa e fiz vários vídeos em casa, ou seja, os produtos de limpeza atóxicos que eu tenho em casa. Então, você bota os produtos atóxicos, tu vai melhorando um pouquinho aqui, reduz a carga viral ali, retira o parabeno, retira o chumbo, retira o bisfenol, tira o plástico, muda o enxaguatório bucal, pede para comer orgânico, pelo menos 2 frutas orgânicas que ela pode comer a casca, compra maçã hiperorgânica, vai ajudando ela a montar o sistema de reparo em casa para ela começar a dar valor ao corpo. O corpo dela, poxa, o corpo te ama. Então vamos dar valor para ele. Você pode triunfar geneticamente e mentalmente, é só dar a coisa certa para o teu corpo. Ele vai dar certo. Show. Eu não sei se respondeu o que eu tinha colocado. Não, você quer, por exemplo, você quer na prática. O que eu uso em casa para desintoxicar? Clorela, coentro. Aí você tem que suar muito, fazer muito cocô, vai entrar toxina. Só de morar na cidade grande vai entrar toxina. Sim. Nós somos o mar de toxina. Não tem como se livrar. Vou fazer detox só a cada 6 meses, 4 meses. Não. Tem que fazer detox todo dia. Algum tipo de detox. Mantém teu intestino fazendo cocô todo dia, pelo menos. Sua muito. Faz o teu xixi sair claro, que é um parâmetro que você pode usar para saber que está hidratado. Bota coentro na comida. Compra clorela, que é um alimento japonês. De vez em quando, faz o tal do dechoco verde. E bota alho. Faz alho com azeite de oliva em conserva, um monte de pote para deixar lá. Perfeito. Pronto. Você está desintoxicando. Tem coisa que só sai pelo xixi, tem coisa que só sai pelo suor, tem coisa que só sai pelo intestino. Aí você está usando todas as vias. Está comendo alho, está comendo couve, está comendo brócolis, está tomando coentro, está tomando clorela. Precisa ser todo dia? Não. Mas algum desses alimentos, bota todo dia. Perfeito. Eu não gosto de fazer exercício, eu não suo. Faz uma sauna seca. Não tem sauna em lugar nenhum. Pois é, então não tem jeito. Tem coisa que só sai pela pele, então você vai... Pela pele não vai sair. Então pelo menos faz cocô todo dia. E o cocô tem que sair parecendo uma banana madura e você não pode sujar muito papel higiênico. Aí você está em eubiose intestinal. Pronto, está tirando toxina. Perfeito. Cara, aí, entendeu? Tá toda a medicina nisso tudo que eu falei. Tem ervas da medicina chinesa para ajudar mais. Mas aí o assunto vai ficar mais longo, eu não posso falar tudo também. Não, show. Eu auto busco algumas coisas, né? Por exemplo, eu ultimamente estou tomando chá de orégano com cravo e eu quero botar também o gengibre ali para dar um coquetel ali, sabe? E tu sabe que para mim tá me ajudando bastante, assim, né? Porque o meu sono tá melhor, né? Eu acho que talvez a questão inflamatória, né? Que às vezes algumas pessoas têm, outras não. Eu acredito que eu possa ter alguma coisa inflamatória. Não sei se às vezes, a questão de psicológica, né? Que às vezes tu oscila muito, né? Às vezes tu tá num momento no trabalho e fazendo algumas coisas que exigem mais de ti, né? E o estresse, as coisas, a ansiedade aumenta. E logo parece que às vezes eu inflamo, né? Nesse período que eu tô com mais pressão, mais ansiedade, assim, né? Trazendo para minha situação, né? Às vezes com trabalho, eu trabalho com TI, né? Então, às vezes é bastante... tem bastante desgaste, assim, emocional, assim, sabe? E essas coisas, cuidar da alimentação, eu faço jejum, né? Faço jejum mais de 16 horas, às vezes, né? E tento
cuidar o sono, né? Isso tem me ajudado bastante, né, nessas coisas. Mas é uma coisa de autocura, até inclusive, né, o doutor, a gente trouxe a ideia do Tela Azul surgiu também para essa troca, né, essa autocura, né, de conversar com as pessoas, de resgatar essas coisas que cada vez está mais... eu, pelo menos, noto que as pessoas elas se conectaram, mas, ao mesmo tempo, a gente vive aquela busca de ter uma aldeia global, né, de as pessoas se conectarem, se conhecerem mais, eu acho que está se perdendo, né? Eu acho que a gente está fazendo um resgate de as pessoas se encontrarem mais, conversarem, né? E isso, pelo menos, está me ajudando muito, né? Essa semana que a gente fez o primeiro episódio para essa, eu senti assim meu ânimo, fiquei feliz, né? Eu acho que eu resgatei a minha felicidade, né? Por estar construindo alguma coisa coletiva, né? Como é satisfatório, né? Eu já trabalho faço alguns trabalhos de comunidades, né? Mais ligado à tecnologia. Como isso te dá uma satisfação, né? De ajudar as outras pessoas e se ajudar ao mesmo tempo, né? Então, só fazendo uma adendo aí de várias coisas, né? Mas linkado com o que tu falou. Não, dois pontos que tu falou, tu fez eu lembrar do Richard Dawkins, né? Um livro chamado Gênio Egoísta, que enfatiza muito, cai na Anne Hands, e eu falei semana passada, o auge do egoísmo é querer ajudar, mas isso que tu disseste casa muito com uma notícia que eu li essa semana, que a OMS divulgou da questão de mortes por solidão. E ao contrário do que vinha na história, que era em decorrência de idosos, agora está mudando. E a geração Z é a que tem um grande problema e muitas mortes em decorrência disso. Se eu não estou equivocado, são 100 pessoas no mundo que morrem por hora, se eu não estou equivocado. Esse é o dado da OMS. Né? Eu passo a bola para os colegas aí para darem continuidade. Ô, Wagner, bota cúrcuma, tá? No teu shot aí. Olha aí, ó. Boa. Ô, Walter, também a questão, eu estava vendo as tuas perguntas, são muitas, não sei se a gente vai fazer todas, né? Mas Não. trazer, O moço lá fez, pode escolher. quiser trazer também alguma aí, mas a questão do exercício, eu acho que a gente falou pouco, né? Eu vi que tem muito significativo a pessoa fazer exercício. Eu vou confessar que eu mato, né? Eu me matriculo nas academias e acabo faltando, né? Mas assim, eu tento me puxar bastante para ir, ter uma rotina, mas às vezes que nem a gente conversou no início, a gente tenta fazer tudo e esquece de nós mesmos, né? Então isso tá virando o mal do século. É assim, ó, é a pessoa se colocar o seu bem mais precioso, que é ela mesma, em último lugar. Aí quando chega, né, para buscar ajuda pro Walter lá no quase, né, morrendo, né, literalmente, ela tem que acreditar em milagre, né? Porque ela esperou tanto tempo na vida e agrediu, que nem o Michel falou, né? Afetou tanto o seu corpo desde que nasceu, né? Agrediu tanto, né? E que chega num momento na vida que não consegue mais fazer esse resgate, né? Exercício, até tá no material que eu coloquei no grupo da menopausa, tá lá, o Elixir da Longevidade, né? Assim, ó, para cada 1 hora de exercício, você ganha 2 a 5 horas extra de vida. Eu fiz um cálculo exatamente para colocar isso o título do e-book. Que é assim, ó, a OMS colocou, se você fizer 150 minutos de exercício por semana, 22 minutos por dia, você vive 3 a 7 anos a mais. E aí tem um platô, que é platô para quase tudo, 300 minutos. Mas pode fazer mais 300 minutos, que diminui alguns tipos de câncer também, a mais. Mas assim, se você fizer 1 hora de exercício por dia, você ganha 5 horas a mais de vida.
se for manter a mesma proporção do estudo do The Lancet, que tem um estudo antigo, que eu inclusive apresentei ele uma vez, que colocou 150 minutos por semana, ganha 3 anos de vida, a 7. Pá, tu vai fazer um cálculo matemático, até 300 minutos, cara, é incrível o que o exercício faz. Ou seja, para cada 1 hora de exercício, você pode ganhar 5 horas de vida. Eu já até tinha colocado como título 2. Olha o saldo que você tem a mais. Se você viver 40 anos, lá eu fiz um cálculo, tu vai viver 26 mil horas a mais. Tá na capa lá do livro. A gente vai falar do músculo, vai. Mas assim, ó, quem se movimenta vive mais. E o movimento está relacionado a outros fatores muito poderosos para o corpo. Então, se você faz exercício, o exercício faz você parecer melhor. O exercício queima caloria, ou seja, você pode comer mais se você fizer exercício. Você vai viver mais. Você vai fazer mais sexo. Certo? Vai diminuir o risco de morte súbita. Vai diminuir todas as doenças. Vai potencializar a sua memória. Vai diminuir tantos por cento do risco de Alzheimer, de infarto. Certo? E o movimento. E aí teve um estudo recente que falou até uma coisa que eu falava antes e o estudo veio e falou, calma, não é mais bem assim. Aquele guerreiro no final de semana que faz os 150 minutos concentrado, ele também vive mais. É um estudo recente. Mas o que a gente tem que propagar? Ou seja, tenha mais rotina para o exercício. Ele vai fazer você viver mais e por cada hora de exercício você vai ganhar 5 horas a mais de vida. Você não vai viver só 3 a 7 anos a mais, você vai viver até 12 anos a mais só por ter feito exercício. Exercício demais faz mal? Também faz. Tudo em excesso faz mal. Né? E aí, vale HIIT? Vale. E quando foi feito o estudo, é caminhar apressado, tá? É caminhar a ponto de você conseguir falar, mas não cantar. Então, o estudo foi assim. Então, vou fazer 150 minutos por semana, caminhada de moderada intensidade, exercício de moderada intensidade, a ponto de conseguir falar e não cantar. Mas a regra é, dos longevos, movimentos, nem que seja por economia. Metade do seu corpo são pernas, movimentos. Porque tem estudo com longevo, que só de manter ele se movimentando, que longevo não puxa ferro. E para viver até 125 anos, que é o teu saldo de vida, até agora, teu saldo de vida é 125 anos. Aí você gasta, ou tem a genética ruim, vai tirando do saldo. Aí o exercício vai acrescentando no saldo. Restrição calórica vai acrescentando no saldo. Vai fazer muita restrição calórica, vai diminuindo o saldo. Então, você vai usando, e aí a gente entra em todas as outras medicinas, entra na creatina, entra no whey, o quanto impacta, o quanto não impacta. Mas isso a gente vai falar em outro momento e eu também vou falar no curso. Que aí no curso que é para mulheres 40 mais, tem lá o benefício ou não da creatina, do whey, e de qual suplemento impacta mais para a mulher. Tem tudo isso. E são coisas diferentes do que impactam o homem e a mulher. Quando você vai estudar o músculo e o cérebro, são coisas diferentes. A testosterona e o estrogênio, elas atuam de forma diferente. E a mulher não pode sair só fazendo reposição com testosterona. É o mesmo combustível, mas o mapa, o manual genético da mulher faz a mulher usar a testosterona de forma diferente. Não totalmente igual. Então, se a mulher só repor testosterona, que eu trabalho com essa parte da reposição de testosterona lá no outro consultório, tu tem que ter muito cuidado em repor testosterona em mulher. Entra o assunto da menopausa. Porque a mulher foi programada para tal coisa. O que aconteceria se a mulher mantivesse testosterona alta para sempre? O que aconteceria se a mulher tivesse filho para sempre? Aconteceria muita coisa errada. Então, tudo isso impacta. Então, você tem que usar? Tem. Testosterona é vida. O hormônio é vida. O hormônio vai deixar a tua mulher cheia de libido, vai fazer ela perder menos músculo, mas tudo tem um tempo. Então, a tua testosterona tem um tempo e tem uma dose certa. Então, você vai usar, mas usa por um tempo. Avalia teu colesterol. A testosterona deixa mais tempo as placas mole dentro do coração. Então, a mulher que tem placa dentro do coração, placa na carótida, placa mole, eu tenho mais cuidado em usar a testosterona, mais cuidado em acompanhar, porque senão a testosterona pode deixar não endurecer a placa. E placa mole dá AVC, dá infarto. Sai daqui, vem para cá. Então, e no homem engrossa o sangue e o homem tem que ter um cuidado extra. Mas a testosterona é mais complexo na mulher.
Então, tudo isso. E aí a gente usa as outras medicinas para poder fazer a mulher poder usar mais testosterona, mais tempo, para deixar a longevidade dela mais... Porque a mulher quer se sentir empoderada. Depois que ela usa o coquetel de hormônio, ela está na nota 50, vai para a nota 90, ela não quer voltar mais para 60. E agora, para tu tirar aquela testo? Para tu tirar todo aquele suplemento que tu deu, tu tem que tirar com sabedoria. Né? O cara que foi em 80, tu tem que tirar com sabedoria, porque eles ficam deprimidos quando você tira de soco. Então tem toda uma arte para tratar, e essa arte é o que faz a medicina do futuro, junto com a IA, junto com a tecnologia. Essa galera jovem que está usando texto, usa muita tecnologia, faz muito exame, isso é muito bom, que ajuda na monitorização. Tem muito aplicativo, então elas já chegam com todas as informações ali para mim. Olha só, a tua testosterona diminuiu a tua variabilidade da frequência cardíaca. Bah. A tua testosterona aumentou a rigidez das tuas artérias. Bah. Então vamos ter que dar uma diminuída aí e preparar a mulher para poder usar mais tempo. Ela sai do sexo gourmet para o sexo fast food. E aí eu tenho que cuidar. Beleza. Walter, eu acho que tem informação aí. Depois tu passa tudo direitinho para nós, o teu e-book, né? O livro. É isso, né? Que tu tá lançando. Agora eu estou lançando o curso, que começa agora dia 12. Curso também, né? A gente divulgar Tem o curso, tem todo esse material dentro da plataforma do Hotmart. Perfeito. Esse curso fez eu escrever um livro de 1000 páginas para estudar o cérebro da mulher. Cara, e aí foi... Muitas das perguntas que estão aí, que era para você fazer, é tirada desse livro que eu fiz. E aí eu coloquei... Perfeito. E me diz, estendendo para o Michel, assim, o Dr. Walter, como faças assim para... Como tu trabalha com convênios, tu tem um consultório, como é que é o teu atendimento ali? Como é que tu atende? É particular, tem convênios? Como é que funciona? Depois, Michel, pode falar também, até para a gente depois colocar ali nas informações para o pessoal que tem interesse, né, em consultar com vocês, para a gente botar essas informações ali, né? As consultas são de 1 hora ou 1h30. Aí eu faço um monte de exame aqui. É só particular. A gente dá o segmento, ou seja, a gente une as medicinas, certo? E acompanha, que é a minha missão, é unir as medicinas, né? Usar todas as formas de cura, acompanhar no processo, ou seja, pegar na mão, vamos lá? Até você poder voar só. Então, é o acompanhamento, mas são particulares. Aí tem um consultório aqui, na Ipiranga, próximo da PUC, e tem um consultório lá no bairro Moinhos, na Tobias da Silva, na Clínica Dalelaste. Perfeito. Michel, se quiser também falar sobre o teu trabalho, né? Claro. Não, aproveitando o ensejo, né? Mas daí eu queria usar uma frase aqui que eu lembrei, eu fui pegar para falar ela bem certinho. Tem um escritor húngaro, radicado no Canadá, o Gábor Maté. Ele é contemporâneo nosso. E tem uma frase dele que eu acho muito interessante, que ele diz: as emoções reprimidas não desaparecem, elas se escondem no corpo. Né? Por que eu lembrei dela? É para trazer algo um pouco mais contemporâneo do que o George Grodeck falava. Né? Quanto eu atendi antes no consultório, no litoral, aqui em Torres, litoral gaúcho, mas faz uns 6 meses que eu optei ficar só pelo online, também sem convênio, só particular. Hoje eu atendo o Brasil inteiro, em mais 3 países, Estados Unidos, Suíça, Portugal, e essa semana inicio mais alguns analisando os espanhóis, porque qual é o intuito, né? É nós conciliarmos, o meu trabalho concilia muito com o trabalho do Dr. Walter, e voltando ao que eu falei lá no início, é corpo e mente são, né? Uma expressão também que os gregos chamavam de paideia, né? O corpo e mente devidamente alinhados.
Então, os meus atendimentos são de segunda a sexta, são online, para qualquer lugar do Brasil e do mundo, meu caro. Devolvo a palavra para ti. Perfeito. Dr. Walter, no outro episódio, a gente perguntou ali para o Christian, para o Michel, para o João, até mesmo eu também respondi, mas o que tu faz para te ficar, digamos assim, um hobby, né? Ficar mais offline, né? Das redes, ficar mais desligado, assim, do WhatsApp, né? Tu tem alguma coisa um mecanismo que tu faz, assim, para desligar? Alguma coisa assim que te ajuda? E algum lazer, né? O que tu faz assim que te traz felicidade fora o trabalho, fora, né, um monte de coisa que tu faz, né, os cursos, o que tu faz além disso, mas que dá aquela pausa para ti. Hoje, eu tenho em casa o cantinho do celular. Ele não funciona 100%, tá? Mas é o cantinho do celular. E aí eu tenho compromisso com minhas filhas toda noite. Então eu tenho que chegar lá e tenho que me entregar de corpo e alma para elas, para ser o exemplo, principalmente nessa fase onde tá se desenvolvendo tudo, né? Nessa e nas outras, né? Uma tem 8, outra tem 11. Então eu tenho que chegar lá e brincar com a mais nova e com a mais velha, fazer o que ela pede, estudar, deixar ela me explicar, jogar xadrez, certo? Ajudar ela a desenhar. Atualmente, a mais velha, ela quer me dar aula toda noite, que dar aula é uma forma de aprender. Então, ela me dá aula e eu aprendo. Ontem eu aprendi sobre coisas que não tinha na minha época, alguns tipos de civilizações antigas. Eu falei, olha, eu não lembro ter estudado essa civilização aqui, nem essa. Então, me explica tudo aí. E aí ela fica no maior prazer. Então, tem lá no mural, que a gente tem um mural gigante, o mural da prosperidade, é um quadrão, é uma parede inteira. Então, hoje, eu canalizo muito essa minha energia com as minhas filhas, canalizo bastante, né? E para mim, o meu hobby em si, eu gosto de jogar ping-pong, tênis de mesa, ali embaixo, no meu condomínio. Gosto de jogar vôlei com a minha filha ou com os colegas. E esses são os meus hobbies atuais, né? Que eu gosto de fazer. Então, a estratégia para dormir, que são essas que eu falei durante o nosso podcast. Então, mas tem várias estratégias que pode adotar para se desligar, né? E aí você tem que ter uma hora para conversar com a sua mulher, poder ouvir ela. Então, eu ajudo minha mulher na cozinha, então a gente à noite, os dois fazem o almoço junto. Eu faço as 3 refeições em casa. Então, tudo isso vai montando um ambiente saudável, né? Criando uma família de cérebros saudáveis. Não liga a televisão na hora de comer. Ninguém pode pegar no celular na hora de comer. Então, tu vai criando, porque você é o exemplo ali. Se você pegar o celular, e eu tenho um grupo que é Dr. Pina Palma da Mão, e meu celular toca muito. Então, eu tenho que ter esse policiamento, enquanto elas estão se formando ali, para ser um exemplo, né? Para não ficar no celular muito tempo. Então, a gente tem esse cuidado mesmo. Aí, o Michel falou uma coisa que eu resumi em 2 palavrinhas, Michel, e eu vejo que as pessoas gostam mais da primeira. Assim, ó, o que causam muitas doenças? Emoções reprimidas. Tu vai ler um livro aqui da Cure-se o Seu Corpo, 5 feridas emocionais. Então, a causa de todas essas doenças de contribuição mental seriam emoções reprimidas. Aí tem uma frase que coloquei lá no curso também, que chama assim, ó, ninguém me decepciona. É a frase que todo mundo mais gosta. Não é nem... que tem 2, né? Eram 3 frases, eu deixei 2. Que é, ninguém me decepciona, bota lá, ninguém me decepciona. Porque as mulheres se decepcionam fácil. Ninguém me decepciona e não me reprimo. A maioria pega essa de cima. Pra tu ver. Então, ninguém me decepciona e não se reprima. É porque a frase não se reprima simboliza tudo. Só que ela impacta menos quando você diz ela sozinha.
Agora, quando você pega a causa da repressão e toca na ferida, fica mais fácil. Mas eu concordo com o que você disse ali, literalmente. Emoções reprimidas pioram muitas doenças. Muito bom, né? E legal essas coisas que tu falou, né? É um resgate, né? De conviver, estar presente, né? Com as pessoas da volta, né? Com a família, principalmente, né? É um resgate, por exemplo, tu falou também de cozinhar, né? Eu cozinho, eu gosto de cozinhar, até esses dias eu tinha parado de fazer e foi uma satisfação cozinhar para mim mesmo, assim, foi muito, muito satisfatório, assim. E essa aí a gente pega, né, Estados Unidos e outros países e é aquela coisa do fast food, né? Tudo rápido, tudo é para ontem, tudo pronto, né? E como isso está afetando demais a nossa saúde, né? Porque tem um tempo, né? Tem até o movimento slow food, né? Não sei se conhece. É um movimento mundial que tu às vezes cria um animal para consumi-lo, né? E tu caça e tu faz as coisas, tu planta, né? E tu vê que antigamente nós tinha um tempo maior para fazer, para produzir, para caçar, para coletar, né? E hoje a gente evoluiu para isso, talvez, né? E hoje a gente vive uma civilização, um momento, né, da cidades, né, na humanidade que a gente é tudo para ontem, tudo rápido, é tudo eu quero para ontem, eu quero comer em 5 minutos, né? E tu veio e falou, eu tenho um tempo, né? Eu cozinho, eu fico com a minha filha, né? E hoje a gente está perdendo esse contato, né? E isso está afetando, talvez, a maioria das crianças e dos adultos que perdem esse contato de troca, né? Então, nossa, esse final que tu falou das coisas que tu faz é uma mudança de comportamento resgatando as coisas essenciais para a gente viver bem, né? É fantástico, parabéns aí, Walter. E com certeza, tudo que tu falou é um belo exemplo assim de tratamento que tu faz com os teus pacientes e também um exemplo de pessoa, né? Que tem ali, que nem tu falou, eu sou o exemplo a zelar ali e mostrar para minhas filhas, né? Então, parabéns aí pela pessoa que é e pelo trabalho que faz, desempenha com os seus pacientes. É isso aí. Tu falou que faz jejum, né? Faço. Hoje eu até prego jejum, mas eu mesmo não consigo fazer muito. Eu tenho os meus pilares, os pilares da alimentação saudável, né? Que é comer pouco, comer comida natural e comer menos depois das 18 horas. Mas, na verdade, você vai comer menos, que aí não é passar fome, vai comer devagar e vai parar antes de estufar, que seria a primeira regra. Perfeito. Baseado nas 5 zonas azuis, baseado em estudos de longevidade. Então, vai comer pouco, comer devagar. E aí tem uma explicaçãozinha para cada um desses tópicos que deu umas 20 páginas. Isso aqui que é explicar, comer pouco, comer devagar e parada antes de estufar. Focar no que é natural. Eu tinha colocado assim, comer coisa natural. Aí eu mudei, colocar, foque no que é natural, certo? Com cores 1000, para tentar passar, para não ficar uma coisa muito mecânica, né? E aí, o mais difícil, uma das coisas mais difíceis, jante cedo. Devido aos estudos que tem, né? Durma de barriga leve. E aí, fique 12 horas sem comer. Então, coma após 12 horas. Porque existe um cálculo dessas pessoas longevas que, em média, eles ficam 11 a 12 horas sem comer. Eles não fazem jejum porque querem fazer. É um hábito. Certo? Então, jante cedo, certo? Durma de barriga leve, e só volte a comer após 12 horas. Foi o sentido que eu achei para falar tudo sobre jejum, para colocar nessa frasezinha aí, que é baseado em estudos de longevidade, comparado nas 5 zonas azuis e outros estudos de longevidade em animal. Lógico, o ser humano é um corpo muito, muito complexo. Por exemplo, eu mesmo não consigo fazer as 12 horas. Eu chego em casa às 8. As minhas filhas chegam do colégio às 19, tem dia que chegam às 20 e 30, por causa das funções que tem. E aí você vai ter que se adaptando àquilo que você estuda.
né, para tentar chegar o mais próximo da realidade do mundo, né? Quem é que vai conseguir comer às 18h30? Difícil. Difícil. Nós, trabalhando, seres produtivos, fica difícil isso. Criança estuda de manhã, outra criança estuda de tarde. Né? Então, que estratégia tu vai adotar para comer menos depois das 18 horas? Ou a estratégia que tu vai adotar para comer, ficar 12 horas de jejum ao natural? Pular o café? É bom, não é bom? É para quem? Né? Então, é tudo parte de um conhecimento que você tem que sentir o paciente para conseguir aplicar um pouco que você sabe dessas orientações nutricionais, que é uma das coisas que os pacientes mais pedem no consultório. Eles vêm com a listinha de pergunta, a estratégia para comer e o que comer, né? Sim. Perfeito, perfeito. Nossa, a gente falou, hein? 1h45, né? Muito legal. Eu acho que a gente deixou várias, né, esperas aí, talvez para outros encontros, né? Eu acho que foi muito produtivo a conversa, né? Eu acho que a gente pensa nesse projeto que já é agora uma realidade, né? Do Tela Azul, além de fazer, né, ser exemplo, né? De daqui a pouco outras pessoas se inspiram a fazer alguma coisa parecida, é abrir o debate, né? Para vários assuntos que o foco é a saúde, né? E a questão de resgate também das pessoas, né? Para se conectarem, para viverem mais e trocar ideia, né? Eu até ia falar, mas fica para outro podcast, né? Que antigamente, né? A gente evoluiu sem tecnologia nenhuma, né? Então teve grandes pensadores na história que construíram muitas coisas que têm valor até hoje, né? E como a gente perdeu essa troca, né, saudável de ideias, né? Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é uma oportunidade para a gente resgatar esse saber pensar, né? Essa troca, né? Porque é saudável a gente conversar, trocar. Tem coisas que o Michel traz aí que eu nunca teria, talvez, parado para refletir ou parar para ler, assim, e cada vez que, né, que ele fala ali, traz referências também, né? E hoje também contigo, Dr. Walter, dá uma vontade de saber mais, né? E aprender, né? Buscar conhecimento. Então, o conhecimento é pilar de qualquer sociedade, qualquer, né, país, cidade, né? Então, esse conhecimento a gente tem que movimentar, né? Ele não pode ser colocado numa estante e ficar ali e morrer, né? Com as pessoas, né? Ele tem que ser compartilhado, né? Então, é uma busca aí que eu acho que a gente está fazendo, levantando essa bandeira, né? Para a gente trocar mais e aprender, né? A gente aprende muito com a troca, né? Com essas conversas que, sem pretensão nenhuma, a gente falou de tudo e muito ao mesmo tempo, né? Nessas bate-papo. Wagner, até agora, fazendo a minha saída aqui, me despedindo também, eu gostaria, essa semana teve um podcast muito interessante com o Peter Thiel, do Startup Zero, aquele que conversamos a semana passada a respeito, e há toda uma glamorização da questão da inteligência, enfim, mas o que eu queria trazer aqui em pauta é que para a gente cuidar com essa fetichização de inteligência, para não confundir inteligência, conhecimento com sabedoria. Né? Eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui é articular as coisas, esmiuçar ela, e num movimento de slow food com isso tudo. Né? E não uma pasteurização de uma forma muito dinâmica e rápida. Não é essa a ideia. A ideia é exatamente isso. Tá muito a inteligência artificial, a inteligência inteligente, como basta tu ter um QI muito avançado que vai dar certo. Não é sobre isso. É sobre saber digerir as coisas que tu estás debatendo, e essa é a diferença do ser humano. Né? Erros e falhas não são sinônimos. Então, me despeço aqui, aguardo o pessoal, seja no Ana M lá, conhecendo o nosso aplicativo, seja na clínica comigo, e obrigado pela oportunidade. Devolvo a palavra para os colegas para se despedirem também.
Beleza. Walter, quer falar mais alguma coisa? Se despedir também? Ou... Então, é isso. Eu quero agradecer aí ao João, ao Wagner, ao meu irmão Michel aí, que sempre com as frases de impacto, volta e meia eu me reúno com eles aí, e aí ele dá um contraponto na hora, eu anoto aquela frase. Esse dia a gente reuniu, a gente estava falando sobre vaidade, egoísmo, de certas áreas, aí ele botou lá, não, mas e viva a diferença, e viva a diversidade, um corpo não só tem braço, né? Um corpo não vive só de braço, né? E aí tu vai entendendo, né? As frases de impacto, assim, ó, ela é verdade. Então, vou ter que... Algumas palavras podem não contemplar tudo, e o irmão Michel vai lá e, ó, dá uma pincelada inteligente. Aí é a lei da mudança, né? A perda não é nada além da mudança, e a mudança é a natureza da vida. Vai mudar. Agora está mudando e é porque é para mudar. Não é nem ruim nem pior. É porque é para mudar. Quem vai tornar ruim ou pior somos nós mesmos, que a gente sente daquele pior, né? Então a coisa vai mudar. A tela está aí, a inteligência artificial está aí, então vamos se adaptando, porque vai mudar, né? Com certeza. E a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? A gente tem que se adaptar, né? Então eu quero agradecer esse processo. Você me deu, eu usei uma ideia para você aí, que é tela azul. A gente pode falar de zonas azuis. Porque aí zonas azuis, ó, rimou com as telas azul. Tu vai criar um bloco para a saúde. Fazer uma nova zona azul dentro da tela azul. Perfeito. Vamos construir uma zona azul tecnológica envolvendo tecnologia. Bem aderente. Perfeito. Boa, E aí boa. combina. Uma boa ideia, né? Boa ideia. É isso João, aí. manda aí. Pessoal, gostaria de agradecer, então, essa reunião que nós tivemos aqui, bastante troca de ideias e conhecimentos, né? Sempre quando eu vejo o Dr. Walter, eu sempre penso, eu preciso me cuidar. O Walter, eu falo isso pro João sempre. Isso, o Walter tá sempre me puxando a orelha e eu sempre fico olhando ali, pensando, eu tenho que me cuidar. E eu tenho aplicado algumas coisas que o Walter sempre traz para mim ali, né? Principalmente a parte do sono. Isso eu comecei a aplicar e eu vi, assim, uma melhora muito boa na minha saúde mental também, né? Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui hoje. E é isso, pessoal. Ô, João, mas vou continuar sempre te cobrando, hein, meu? Eu sei. Eu preciso manter você, que é uma pessoa espetacular, eu preciso manter você saudável. Esse é o plano. O máximo possível, para durar mais tempo, porque o peso, o excesso do peso cobra muito lá na frente. Sim. Então, eu quero que você seja saudável, aquelas coisas que eu já falei para você incluir na alimentação, inclua. Coma abacate no final da tarde, umas 3 vezes por semana. Pega 2 frutas para comer orgânico. Coma a casca dessas frutas. Faz essas coisas, usa cúrcuma, faz um shotzinho de manhã. Vai transformando, come ovo, chá verde, vai botando ali. Até que uma hora você notou que, opa, agora pegou. Pegou. Agora estou eliminando o peso, não perdendo o peso, João. Isso. Tá? Ó, tô dando um xixi no João, na tela. No tela azul, hein? Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí. Boa noite, hein? Valeu. Valeu pelo Pessoal, tempo. Um abraço, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.